Pai querido, Pai querido, Pai querido, tudo que nós tentemos entregar ao Senhor, com todo o coração que temos, com toda a alegria que estamos, ainda será tão pouco diante do que o Senhor fez, do grande amor com que o Senhor nos amou, através da oferta, do sacrifício, da entrega do Teu único Filho Jesus em favor de nós, nós que estávamos perdidos, nós que estávamos tão longe do Senhor, mas o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor veio na nossa direção. Obrigado, Deus, porque à medida que nós ouvimos falar de Ti, à medida que nós ouvimos falar de quem Tu és, das Tuas maravilhas, nós também nos voltamos para o Senhor, nós também voltamos o nosso coração. Obrigado porque Tu usastes vidas, pessoas para nos aproximarem de Ti. E obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós nos reunimos aqui, nessa expressão plural de adoração, de louvor, que acontece por meio de um sorriso, de uma palavra, ó Deus, de sons que são, ó Deus, projetados para o Senhor por meio de cada um desses instrumentos, por essas vozes que são dirigidas completamente ao Senhor, que é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Pai, é tudo sobre o Senhor. Nós nos sentimos de fato, como já cantamos aqui, tão amados pelo Senhor, tão amados, não apenas naquele dia que nos encontramos com o Senhor, em que nossa vida foi transformada, onde o Senhor nos tirou daquela condição que estávamos e nos levou para um novo lugar, não um lugar físico, mas um lugar espiritual, um novo lugar emocional, um novo lugar onde o Senhor nos tira da morte e o Senhor nos dá a vida. Pai, é por isso que nós como igreja exaltamos o Teu nome, é por isso que nós como Teu povo, Tua família, nos unimos, Senhor, para responder em missão, em proclamação, em anúncio de quem Tu és nessa cidade, ó Deus, aqui nesta região, ó Deus, na região da Zona Sul de Porto Alegre, nos bairros dessa cidade, de casa em casa. Por isso nós proclamamos pelas nossas casas, células, ó Deus, o amor desse Deus. Por isso nós nos encontramos agora lá no Vale dos Sinos, em Gravataí, estamos espalhados, estamos nos movendo. O Senhor tem nos impulsionado, Senhor, a não reter este amor. Oh Pai, que extraordinário amor nos alcançou. Pai, nós pedimos que nessa manhã seja dia de salvação aqui, seja dia de, ó Deus, resposta a esse encontro que já estamos tendo com o Senhor, porque é tudo sobre esse amor, é tudo sobre o Senhor Jesus. Nós oramos no Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, hoje e sempre, amém. Amém, amém. Você pode se assentar. Um bom dia a todos. Eu vou pedir um movimento santo, porque a gente tem muita gente em pé ainda. Eu vou pedir algo, eu vou convidar pré-adolescentes de 10 anos, 11 anos para cima e amontoado, para vir aqui para minha frente aqui. Pode ser, para a gente dar vaga para a nossa turma toda que está chegando, que são pessoas que não têm a mesma condição da gente, para sentar bem, confortável. Alguns das graduações estão com os pais, então sobraram vagas. Sim, os alunos, as crianças menores de 10 anos, nós queremos que fiquem com os pais, mas acima disso, vem para cá. É um convite meu para a gente ficar pertinho aqui e a gente poder assim cuidar bem também dos pais que estão chegando, dos avós, não é? Pessoas que nós gostaríamos de acolher muito bem. E eu sei que vocês são tão amados. Obrigado, adolescentes, obrigado para adolescentes, obrigado, amontoado, por essa compreensão e por nos amar desta forma.
Queridos, um bom dia, eu sou o Técio. Olha, eu acho que assim deu lugar para todo mundo, a gente agora se acomoda, vamos nos acomodando. Os que estão lá atrás, por favor, tem bastante lugar aqui agora à frente, aqui do meu lado direito, olha, nós temos lugares, podem se movimentar, aqui também do lado esquerdo. Obrigado, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para essa galera aqui. Obrigado. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Vocês são demais, viu? Vocês são preciosos demais. Queridos, nós estamos realmente em festa. Hoje é um dia tão lindo porque nosso ministério Arte e Graça cultua conosco a Deus desta forma diferente, tão preciosa, de estarmos aqui louvando e bendizendo a Deus com nossas vozes, instrumentos, e com esse conhecimento que Deus tem agregado técnico, para que possamos realmente ver o reino avançando de dentro de nós, do nosso coração para as nações. Isso é muito lindo. E hoje o tema que nós vamos ministrar é baseado numa passagem muito linda das Escrituras que está em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. O tema da nossa mensagem hoje é alinhando expectativas. Alinhando expectativas. Marcos capítulo 2, vamos olhar para esta narrativa histórica acerca de Jesus. Vamos ler 12 versículos e vamos ser inspirados por Deus por meio desses versículos. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra, que será agora lida, possa trazer para nós não só inspiração, mas movimento, resposta. Essa história tão linda, tão profunda, que fala de Jesus, mas fala também de pessoas que buscavam a Jesus, que entenderam que em Jesus poderiam ter suas necessidades atendidas e suas vidas transformadas. Que nessa manhã, Senhor, Teu Espírito Santo possa apresentar a nós, de maneira tão clara e profunda ao mesmo tempo, o amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Bom, como eu estou lendo uma outra tradução, eu vou ler na tradução que está aqui, que é a NVI, tá bom? Olha só. Vamos de novo, Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava aonde, gente, Jesus estava? Em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Era um dia parecido com hoje, gente. Casa cheia, não tinha lugar. O povo não conseguia, chegava na porta e não conseguia acesso à casa. E Jesus estava ali naquela casa. A Bíblia diz que ele estava pregando a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico:
os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Preste atenção. Diante da incredulidade daqueles religiosos, questionando porque Jesus estava dizendo que os pecados daquele homem estavam perdoados, surge uma pergunta. A pergunta de Jesus é: o que é mais fácil? Dizer que os pecados desse homem estão perdoados, ou dizer para esse homem: levante e ande? Porque ele era paralítico desde nascença. Então, observe bem o que Jesus faz. Mas, para que vocês saibam, vocês quem? Aqueles homens que estavam ali duvidando do poder de Jesus. Aqueles homens que estavam ali incrédulos sobre quem Jesus era. Ele diz: mas para que vocês saibam. Olha o amor de Jesus. Olha que coisa extraordinária. Ele diz: mas para que vocês saibam. Olha só. Jesus então diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e ande, volte para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quero ler o versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Hoje é um dia de expectativas no nosso coração, né? Na verdade, a gente durante esse mês ouviu muito sobre esse culto, porque pais chegavam para nós e diziam assim: olha, tal dia, pastor, a gente vai estar junto, meu filho vai estar cantando, tocando. Eu não sei se você enxergou, eu acredito que vocês todos enxergaram, que nós estamos diante da igreja que Jesus está multiplicando no nosso meio, amém? Eu e Martinha ali, sentados, olhando para tudo isso aqui, quando as crianças pequenas entraram, né? As outras pequenininhas tocando, os juniores, os adolescentes, os jovens. Gente, deixa eu falar para você, não é a igreja de amanhã, já é a igreja hoje. Deus nos deu uma visão de que nós não vamos liderar a próxima geração. Deus falou conosco, eu louvo a Deus por essa liderança pastoral, por esta igreja que tem esta visão. Deus falou conosco que nós vamos liderar com a próxima geração. Isso aqui é a expressão real disso. Nós hoje estamos adorando a Jesus com a próxima geração, amém, queridos? Mas já é a realidade de Deus. Que coisa extraordinária. Então essa expectativa no coração desse dia, de hoje, domingo, né? Quando estaríamos aqui, você está aqui, muitos de vocês talvez estejam a convite de um dos seus filhos, ou talvez sobrinhos ou netos, né? Aqui estamos como família de Deus, como igreja, mas aqui estamos hoje também como pais, como tios, né? Eu e Martinha como pais ali celebrando também nossas filhas, de coração dela adorando. Eu estava ali entrando e tinha um pai filmando chamado Leandro De Vincenzi, né? Desculpa, eu não queria falar o nome, mas ele estava ali, né? Filmando, né? Porque esse momento lindo de expectativa, né? Nós estamos aqui hoje como família de Deus, mas com essa família também biológica, tios, irmãos, celebrando outro irmão, irmãs. Estamos aqui como família espiritual de outra igreja, pastores aqui conosco, estavam sentados atrás de nós aqui com as duas filhas, uma baterista e outra tecladista, que estão aqui conosco. Que bom, obrigado por estarem conosco nessa jornada aqui, que essas crianças já estão ministrando lá, tocando lá. Olha como Deus é extraordinário. Todo mundo com essa expectativa.
E eu quero louvar a Deus. Nós vamos agora aplaudir para a glória de Deus o lindo trabalho que o Arte Graça, professores, que não são professores, são ministros abençoando nossos filhos aqui, têm se dedicado, têm se comprometido em abençoar nossos filhos, junto conosco formar a vida deles, não é? Desde as crianças aos mais adultos que juntos aqui estão crescendo, não é? Tinha uma outra que estava animadíssima hoje aqui, não é? Que é adulta. Gente, isso é maravilhoso. Vamos aplaudir a Jesus, porque essa visão é uma visão de Deus, e nós estamos obedecendo ao Senhor. Queridos, as nossas igrejas, as 4 igrejas, já estão com as bandas sendo multiplicadas por causa do que Deus está fazendo mesmo. Isso é extraordinário. Parabéns também, agora um aplauso para todos os nossos discípulos que estão aprendendo, crescendo, estudando, a vocês que são os alunos, né? Que são adoradores, que entendem que esta forma de adoração, porque adoração não é tocar e cantar, não é? É tudo que fazemos para Jesus, amém, queridos? Mas isso é uma expressão clara de adoração, não é? Porque o coração está sendo oferecido ao Senhor. Ou seja, estamos hoje falando de Copa do Mundo, que afinal, então, numa vitória tremenda espiritual, amém, irmãos? Estamos numa vitória espiritual hoje. Nós podemos adorar ao Pai juntos com todos. De fato, se falarmos de expectativas, o mundo hoje está vivendo um dia de expectativas. Não é tão nobre quanto a de hoje de manhã nós aqui, porque essa expectativa é inigualável, mas hoje eu estou com expectativa quem ganha. Se vai ser Argentina ou Espanha. E por favor, meus irmãos, nada de preconceito com nossos irmãos argentinos, viu? Não é bonito isso, não é mesmo, mas eu não quero que seja a Argentina que ganhe. Mas não é preconceito, de jeito nenhum, é só porque eu não quero. Poxa, a Espanha já foi para 2 finais e o meu coração é cheio de compaixão. Então eu queria que hoje a Espanha ganhasse, porque a Argentina, senão a Argentina vai chegar mais perto da gente. E o negócio está feio para a gente, viu? Está feio, está um perigo. Mas a expectativa hoje, né? Inclusive, nosso culto hoje, um pouco mais tarde, queremos que todos vocês estejam conosco, não é? Só para me lembrar, que horas é hoje? À noite? 19h30. Todo mundo está ligado, 19h30, viu, gente? Agora, amados, olha só que lindo. Olha só que lindo. Olhando de volta para o texto de Marcos 2, assim também estavam essas pessoas, Newton. Assim também estavam aquelas pessoas que foram procurar Jesus lá em Cafarnaum, sabendo que ele estava lá naquela casa. Todos tinham muitas expectativas, todos estavam ali. A Bíblia diz que era uma multidão de pessoas que se juntaram naquela casa. E o que elas tinham? O que elas tinham, queridos? Fale comigo, expectativa. Expectativa. Esse era o sentimento. Então João Marcos coloca a lupa em uma história no meio daquela multidão que lhe chama a atenção. A história daqueles 4 homens que estavam carregando o amigo paralítico, desejando levá-lo até Jesus. Esses 4 homens também estavam cheios de expectativas. Toda pessoa, querido, preste atenção, que chega a uma igreja carrega expectativas. Uma resposta é expectativa, porque o que esse lugar pode gerar. A propósito, domingo que vem estarei aqui pregando exatamente sobre o que Deus tem falado conosco. Já falei lá no Vale dos Sinos com a Martinha, em Gravataí, domingo que vem aqui com o Aeroporto e Zona Sul, apontando para que tipo de igreja nós queremos ser, esse grande exército que precisaremos ser para amar essa cidade e cumprir a missão que Deus tem nos dado. Mas veja, as pessoas chegam a uma igreja com expectativa de, será que eu vou poder ser parte desse lugar, pertencer? É o alívio de dores, o alívio talvez de uma culpa antiga, a chance de recomeçar, expectativas. E diante disso, a pergunta natural seria: o que as pessoas esperam da igreja? Mas veja, a pergunta que Marcos registra no capítulo 2, o que essa passagem me traz e me obriga a fazer é outra. É uma pergunta, eu creio que muito mais exigente. E a pergunta é: que tipo de igreja Jesus deseja que sejamos? Fale comigo, que tipo de igreja Jesus deseja
que sejamos? Fala para o seu irmão assim, que tipo de igreja Jesus quer que a gente seja? Porque veja bem, igreja não é um prédio, igreja são pessoas, igreja somos nós que já cremos em Cristo Jesus. Então a pergunta é, que tipo de igreja Jesus deseja que sejamos? Amados, olha só, voltando para o texto, fica comigo aqui no texto, preste bastante atenção nessa linda história. A cena é doméstica, uma casa simples lá em Cafarnaum, querido, mas essa casa é tão tomada pela presença de Cristo, que as pessoas literalmente enfrentam obstáculos físicos para chegar até Jesus, para entrar naquela casa, para estar com Jesus. No fim do relato, a Bíblia vai dizer, queridos, que a multidão faz uma declaração que resume tudo o que uma igreja saudável precisa ou deveria provocar. A expressão é, abre aspas, nunca vimos nada igual. Fale comigo, nunca vimos nada igual. Fecha aspas. Não foi o espetáculo humano, querido, que arrancou aquela frase, não. Foi a evidência inconfundível de que Deus estava agindo ali, de que Jesus estava naquele lugar, amados. É essa marca que buscamos recuperar hoje, como Igreja Batista Monte Serra, nos 4 lugares onde Deus nos estabeleceu como igreja. Seja aqui no aeroporto, Monte Serra Aeroporto, seja Monte Serra lá na Zona Sul, nossa igreja, seja Monte Serra Gravataí, seja Monte Serra Vale dos Sinos, querido, e em todas as casas onde estamos nos encontrando, semana a semana. Amanhã estamos nas casas espalhadas nessa cidade, terça, quarta, e durante a semana estamos espalhados nessas regiões. Mas, amado, o que temos orado e buscado é ser uma igreja da qual as pessoas que chegam até nós, elas possam sair do nosso meio dizendo a mesma coisa, e não por causa do que fizemos, mas por causa de quem revelamos, por causa de quem estava lá, por causa de quem está aqui hoje. Quem é? Jesus. Jesus. Que lições tiramos então dessa linda história? Primeira lição: a casa está cheia porque Jesus está nela. Fala para o seu irmão, hoje está cheio aqui porque Jesus está aqui. Hoje está cheio porque Jesus está aqui, amém, queridos? Amém, olha o texto, Marcos 2:2, a casa ficou tão cheia que não havia mais lugar, nem perto da porta, não tinha mais, querido. Por quê? Porque eles ouviram falar que quem estava lá? Jesus, amado. Jesus estava lá. Preste atenção, a nossa oração, e agora que vamos multiplicar aqui no aeroporto, mais uma celebração de manhã. Semana passada lá em Gravataí, estávamos lá juntos, foi multiplicada a segunda celebração. Em Gravataí era só de manhã, o nosso auditório para 300 pessoas lotou. Nós agora abrimos para o segundo culto à noite, estávamos lá com o auditório quase cheio manhã e noite, domingo passado. Mas, amados, deixa eu dizer, por que estava lotado? Por que estamos assim hoje? Deixa eu falar, amado, é por causa de um nome, é por causa de Jesus de Nazaré. Ele está entre nós. A nossa célula começou lá em casa esse ano com 6 pessoas. Nós estamos lá em casa com 29 pessoas. Deixa eu te dizer, é porque a casa é bonita? Não, é porque Jesus está lá. É porque Jesus está no nosso meio, queridos. E quando Jesus está, as pessoas são atraídas para aquele lugar. Cada semana, cada culto, cada casa, não é sobre o que nós fazemos lá. Embora sim, nós estamos lá adorando a Jesus, estamos ensinando a palavra, estamos pondo as mãos para que pessoas sejam curadas, estamos vendo pessoas ser salvas semana a semana, estamos orando para a reconciliação de casamentos, para famílias serem restauradas, mas tudo isso só faz sentido porque Jesus está lá. Porque Jesus está lá. Jesus está lá. Entenda, amado, eu vou repetir. Era uma casa simples em Cafarnaum. Mas por que aquela casa estava cheia? Se não era por causa da arquitetura, ninguém foi ali por causa da arquitetura daquela casa, Israel. Ninguém. Não foi pela programação, não tinha lá um palco montado na frente da casa, luz, não tinha nada.
Era uma casa simples, em Cafarnaum. Porque Jesus estava lá, o homem estava lá, ele estava lá, Jesus estava lá. Recentemente eu fui na casa de um jovem que me ligou aqui: pastor, você vem falar para a gente com homens aqui? A gente está reunindo aqui uns homens, amigos do trabalho, pessoas que não conhecem Cristo. E eu fui lá, era para falar de Jesus. Tudo bem, naquela casa tinha uma coisinha a mais, fizeram uma baita comida lá. Tinha uma galinhada lá extraordinária que os caras fizeram. Mas não foi a galinhada. Não foi, amado. Naquela noite, 3 homens se converteram a Cristo lá. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá naquele lugar. Porque Jesus estava lá. A casa vai encher quando Jesus estiver lá. A casa enche. Aquela multidão foi atraída por Jesus, e essa continua sendo a única atração que realmente sustenta uma igreja no tempo. Não basta reunir pessoas, é preciso manifestar a presença de Cristo nesse lugar. Queridos, todos os dias quando nos encontramos, seja de casa em casa, ou seja aqui, há uma oração. Hoje o nosso time Arte Graça, hoje nossa equipe toda que serviu, que está servindo, seja lá fora, seja em qualquer área, no café, todos oramos dizendo: Senhor, que haja manifestação da Tua presença hoje no nosso meio, porque a gente sabe que é isso que faz a diferença. É sobre Jesus, querido. Hoje estamos em festa aqui, com cada aluno do Arte Graça, não é? Mas, querido, é tão lindo, porque nós estamos vivendo algo nessa manhã aqui, porque Jesus está aqui. Quantos aqui podem dizer: eu estou sentindo a manifestação dele no nosso meio, essa alegria espiritual? Talvez você não sabe nem dizer, talvez pessoas entraram nessa porta e estão assim dizendo: eu não estou entendendo o que é que eu estou sentindo, é uma coisa diferente. Eu quero te dizer, é que Ele está aqui. Essa coisa diferente, inexplicável, esse sorriso, essa alegria, esse abraço, essa paz, é sobre Jesus que está aqui. É sobre isso, querido. João resume assim, querido, o caráter do próprio Jesus. João 1,14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Uma igreja irresistível não é conhecida primeiro pelo que faz, mas por quem ela revela. Graça e verdade nunca podem ser separadas. Sem verdade, a igreja perde a sua identidade, vira apenas um clube de boas intenções, querido. Mas sem a graça de Deus, ela perde o seu coração e vira um tribunal de legalismo e julgamento. Nós refletimos Jesus quando a sua palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, ocupa o centro da nossa vida e não apenas o palco do culto, querido. É quando amanhã você sai daqui e esse Evangelho é pregado pelo seu estilo de vida. Querido, a graça acolhe os quebrantados antes de exigir dele qualquer coisa. E a nossa oração aqui como igreja, aqui Vale dos Sinos, Zona Sul, não é, lá em Gravataí, aqui no aeroporto, é que cada pessoa que chegue nesses lugares, nesses prédios, nessas celebrações de final de semanas, ou que chegue na sua casa, na minha casa, nas nossas células, é que elas venham como elas estão, porque é proibida a entrada de pessoas perfeitas no nosso meio, porque nós sabemos que todos nós estamos no caminho da restauração, e a graça acolhe todo tipo de gente sem exigir nada delas, amém? Mas deixa eu te dizer, uma vez que nós estamos juntos em torno do nome de Jesus, a verdade vai transformar a sua vida, porque nós aqui não negociamos a verdade por conveniência. E a verdade é que o homem está perdido sem Jesus. E a verdade é que todos nós estamos desesperados sem Jesus, como ovelhas sem pastor, buscando quem possa nos encontrar. Mas eu quero dizer que nesta manhã, Jesus está aqui para o encontro com você. A pergunta não é se os nossos cultos, nossos prédios estão cheios de gente. A pergunta é se Jesus continua sendo o centro da nossa vida, da nossa igreja e da nossa comunidade e da nossa casa. Uma igreja cheia, sem Cristo, apenas reúne multidões.
Uma igreja cheia de Cristo transforma multidões. Eu vou repetir. Você pode repetir comigo? Uma igreja cheia sem Cristo apenas reúne multidões. Mas uma igreja cheia de Cristo transforma multidões. E é sobre isso. A casa está cheia porque Jesus está aqui. Segunda lição desse texto. A segunda lição que tiramos dessa linda história é que a casa está cheia. Fale comigo, a casa está cheia, mas ainda há gente lá fora. Ainda há gente, querido, do lado de fora. Olha o texto: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estavam deitado o paralítico. Enquanto muitos desfrutavam da presença de Jesus já ali dentro daquela casa, a Bíblia fala de um homem que permanecia do lado de fora. E não porque ele não precisasse ou quisesse estar lá dentro, mas porque ele não conseguia entrar lá sozinho. Fale comigo, ele não conseguia chegar lá sozinho. Essa também é uma fotografia das cidades e regiões onde nossas igrejas estão estabelecidas, queridos, seja no prédio ou de casa em casa, semana a semana. Preste atenção, milhares de pessoas ainda estão do lado de fora, precisando que eu e você possa ajudá-las a chegar até Jesus. Olha só a estatística, os números confirmam isso. Segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, 56,7% dos brasileiros se declaram católicos. Preste atenção nisso. 9,3% dos brasileiros afirmam não ter religião. Mesmo assim, pesquisas do Pew Research Center de 2024, olha só, eles mostram que a grande maioria dos brasileiros continua acreditando em Deus, ou em um ser supremo, numa força extraordinária, e frequentam em algum momento algum tipo de culto. Veja, perceba por essa pesquisa que, graças a Deus, no nosso país ainda existe fé. Ainda existe uma espiritualidade, né? O que é chamado na nossa sociedade de espiritualismo. Mas preste atenção aqui, ouça aqui. E você que está aqui como convidado, amigo, mas ouça a igreja, preste atenção. O que ainda falta para muitos é apenas colocar a fé no lugar certo, em Jesus Cristo. O que falta para muitos ainda é o encontro transformador com o único Deus verdadeiro, poderoso, capaz de mudar histórias hoje e para a eternidade. E o nome dele é Jesus Cristo. É isso. Mas o texto me mostra algo profundo, eu quero chamar a sua atenção. O texto me mostra, preste atenção, que é preciso também que os amigos que amam essas pessoas possam fazer um esforço e intencionalmente carregá-los até a presença de Jesus. Levá-los até a presença de Jesus. O paralítico de Marcos capítulo 2 não entrou lá sozinho, querido. 4 amigos assumiram a responsabilidade por ele, venceram a multidão, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o homem diante de Cristo. E Marcos registra isso, não é? E ele fala de um detalhe muito precioso. O texto diz assim: vendo a fé que eles tinham, eles quem? Aqueles 4 amigos, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados.
Ou seja, Jesus viu a fé dos que carregavam antes mesmo de curar quem era carregado. Uau, igreja, isso nos ensina algo decisivo. Deus honra uma igreja que trabalha para aproximar pessoas dele. Fala comigo, Deus honra. Igreja, fala com convicção isso. Deus honra uma igreja que trabalha para aproximar pessoas de Jesus. Deus honra. Querido, Deus vai honrar você que está lá toda semana abrindo sua casa para aproximar pessoas de Jesus. Gente, toda semana lá em casa tem 2 células, né? E queridos, é trabalho antes, é trabalho depois. E lá na nossa célula, preste atenção, e eu quero que todas as células possam entender a importância disso, como nós trabalhamos o tempo todo treinando pessoas para multiplicação. Você precisa ajudar a sua equipe, seu time, especialmente seus colíderes, a poder chegar um pouco mais cedo e arrumar a casa com você. Botar as cadeiras no lugar, mexer a mesa, trocar de lugar as coisas. Toda semana lá em casa a gente faz assim, a gente não faz sozinho aí, Martinha, porque nós já estamos treinando os nossos colíderes e os demais que chegam também, que ainda não são colíderes, mas que são parte da célula, que nem convertidos a Cristo eles eram, nós já pedimos para nos ajudar. Por quê? Porque nós estamos dizendo para eles, dá trabalho amar, mas vale a pena. Quando termina, é lindo, os homens começam a mexer de novo nas cadeiras, na mesa, arrumar tudo, as mulheres pegam as coisas da mesa, levam para a cozinha, e aí nós todos nos ajudamos. Depois a gente abraça, beija, abençoa. Aí eu e Martinha vamos pegar o rodo, a vassoura, a pá, e vamos limpar a casa. Martinha vai lavar a louça, eu vou varrer e passar pano, né? Hoje não passa pano mais, tem aquele negócio bacana, né? Legal, mas é um rodinho que é como se fosse pano, né? E aí tu põe lá no balde, tá, vai de novo. Quando termina a noite, 11h30 da noite, meia-noite, a gente olha um para o outro e a gente agradece o encontro com Jesus. No outro dia, acontece o mesmo com as meninas. E agora multiplicou lá em casa, a Radassa então fica com esse trabalho, e a Laila está na outra célula dela lá, que a Laila multiplicou, foi para outra casa. Mas é assim. E a palavra de ordem lá em casa uau, como vale a pena, como vale a pena, como vale a pena, porque é sobre pessoas que estão do lado de fora da casa. E que ainda precisam vir, né, Leandro, para a nossa casa. Que ainda precisam vir, precisam chegar até Jesus. Ei, presta atenção. Deus honra uma igreja que trabalha para aproximar pessoas de Jesus. Fala para o seu irmão isso. Fala para ele, abre a tua casa, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Abre, querido, abre para aproximar pessoas de Jesus. Colocar em torno da mesa, colocar numa roda. Amados, é isso que nós cremos. Isso é maravilhoso. Talvez o maior milagre daquele dia, querido, não tenha sido, ouça bem, um homem andar de novo, foi sim, mas o maior milagre daquele dia, querido, foram 4 amigos se recusarem a desistir daquele homem. O maior milagre de uma igreja, querido, que vai avançar, que vai se multiplicar para amar a cidade, é que nós não vamos desistir dos nossos amigos paralíticos. Nós vamos amar essa cidade. Nós vamos amar essa cidade, querido. Nós vamos amar aqueles que trabalham conosco, que nós estamos vendo que eles não estão conseguindo se movimentar sozinhos, eles não estão conseguindo andar sozinhos. Querido, é você que vai dizer para ele, amado, vem cá, eu vou te carregar, eu vou te levar até Jesus. Eu vou te levar até Ele. Eu vou te levar até Ele. Como observa Tom Rainer em Tornando-se uma Igreja Acolhedora, igrejas saudáveis removem barreiras para que pessoas encontrem Cristo. Elas não esperam que os perdidos descubram sozinho o caminho, mas esta igreja se torna esse caminho acessível, por meio da hospitalidade, por meio do amor, por meio do discipulado. Quem são as pessoas que Deus colocou perto de você e que ainda estão do lado de fora? Talvez um filho, talvez um irmão, talvez um vizinho, talvez um colega de trabalho. E você que está aqui hoje, talvez não saiba, mas nós olhamos para você
E aqui nós nominamos você pelo seu nome, pela sua identidade. Nós oramos por você pelo nome. Mas aqueles que não conhecem você vão chamar você de alvo de amor. Por que alvo de amor? Porque um dia nós fomos alvos do amor de Deus e Jesus veio à cruz para me amar. E esse amor não pode parar em mim. Quando esse amor que me alcançou por eu ser o alvo de Jesus, transformou a minha vida, agora faz com que eu olhe para a sociedade, olhe para os meus parentes que não conhecem a Cristo e entenda que todos eles são alvos desse amor de Deus. Você que está aqui hoje, saiba, se você foi convidado para estar aqui, tio, amigo, primo, avô, avó, cunhado, conhece, se você está aqui hoje, você não frequenta a igreja, você está aqui e você está vendo essa festa, saiba, você foi trazido hoje para se encontrar com Jesus aqui. Porque essas pessoas amam você. Porque você é precioso para Jesus. Porque nós não podemos desistir da sua vida. Se não tivessem aqueles 4 homens cheios de compaixão, mas preste atenção, não só cheios de compaixão, cheios de ação, eles se movimentaram. Não só cheios de compaixão e de ação, esses homens eram cheios de fé, eles disseram, eu tenho certeza que se ele chegar até Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. E finalmente, a missão da igreja não é esperar que as pessoas encontrem esse caminho sozinhos. É abrir caminho até Jesus, ainda que isso custe subir ao telhado e abrir um buraco no meio da multidão. Eu quero concluir. No início perguntamos que tipo de igreja Jesus deseja que sejamos. Marcos, capítulo 2, responde com uma frase: nunca vimos nada igual. Fale comigo, nunca vimos nada igual. Essa frase, amados, volta a dizer, não nasceu de um grande evento. Nasceu de uma casa simples, em Cafarnaum, mas cheia da presença de Jesus. Nasceu fruto de uma comunidade comprometida com a sua palavra, de pessoas vivendo graça e verdade, e de discípulos determinados a carregar quem estava do lado de fora até Jesus. É exatamente esse tipo de igreja que a nossa geração precisa. Uma igreja onde Cristo é o centro, onde todos são amados, acolhidos e que não mede esforços para conduzir pessoas à presença do Salvador, Jesus. Querida igreja Monte Serra, que Deus faça de nós uma comunidade da qual possa também se dizer, nunca vimos nada igual lá naquela casa. Nunca vimos nada igual lá. Quando eu estive com aqueles homens lá na Zona Sul, aquelas mulheres lá na Zona Sul, lá em Gravataí, lá no Vale dos Sinos, lá no aeroporto, quando eu estive no prédio lá, aquele povo todo, aquela multidão, nunca vi nada igual, nada igual. E preste atenção, querido, preste atenção. Aquela casa estava sendo, lá em Cafarnaum, para aquelas pessoas, para aquele paralítico, o que nós aprendemos como igreja: um esconderijo contra o vento. Amém? Um abrigo contra a tempestade. Águas correntes numa terra seca. E a sombra de uma grande rocha no deserto. Preste atenção. Isaías 32, quando fala de Jesus, fala que cada homem e cada mulher será isso para uma cidade. É sobre isso. Aquela casa simples em Cafarnaum tinha se tornado um lugar de proteção, um lugar de abrigo, um lugar de alívio e refrigério, um lugar de descanso. Por quê? Por quê, queridos? Por quê? Porque Jesus estava lá. E Jesus é isso. Jesus é proteção. Jesus é segurança. Jesus é refrigério, alívio. Jesus é descanso para as nossas almas. E por isso Ele disse, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você que está aí cansado, sobrecarregado, vem até mim. Eu vou aliviar vocês. E Ele diz, olha, você está carregando o fardo. Ele diz, tomai o meu fardo, o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Jesus fala isso. São os ensinos dele. Ele vai dizer, olha,
Eu vou trocar, ele diz, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu trarei descanso para as vossas almas. Olha o convite desse Jesus. Ele está aqui nessa manhã, hoje. Eu não sei o seu, mas o meu sentimento ao olhar para isso aqui é dizer, puxa Deus, eu não vi nada igual, Pai, isso está alegrando meu coração, que lindo. Sem dúvida, olhando para as vozes lindas, olhando para os instrumentos, para os olhinhos, para os corações de cada um desses que estavam aqui, nos levando à adoração, sem dúvida pela técnica crescente na vida deles, isso tudo de fato é lindo, mas preste atenção, nós podemos dizer hoje, não vi nada igual, mas é por uma razão maior. É por quê? Por que, igreja? Porque Jesus está aqui. Fale aqui, porque Jesus está aqui. Feche os seus olhos. É por causa da presença dele que esse lugar foi cheio da sua glória. E nós podemos falar isso. Nunca vimos nada igual. Eu quero orar com pessoas que estão aqui hoje, que foram aproximadas hoje de Jesus. Ele está aqui. O maior desejo de Jesus é ter um relacionamento de amor com você. Isso aconteceu na minha vida há muitos anos. Isso mudou a minha história. Ele está aqui hoje e Ele está te convidando. Venha até mim, você. Venha, venha. Vou trazer descanso para a sua alma. Eu quero orar com pessoas que hoje querem responder a esse convite a Jesus. Esse convite de Jesus que está aqui. Se você deseja, aí onde você está, eu quero te convidar a fazer uma oração. Em resposta ao convite de Jesus. Você, amigo, você, amiga que está aqui. Faz essa oração. Você vai ter um encontro transformador com a sua vida. Jesus fará isso. Diga, Senhor Jesus, obrigado por me trazer a este lugar. Obrigado por mover a minha vida nesta direção. A direção de um encontro contigo. Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida a Ti. Assim como Tu transformastes a vida daquele paralítico, eu quero pedir que o Senhor transforme a minha vida. Assim como o Senhor curou aquele paralítico, eu peço que o Senhor cure a minha vida. Assim como a história daquele paralítico nunca mais foi a mesma, eu quero pedir que o Senhor transforme a minha vida e que a minha história nunca mais seja a mesma, porque será uma história de mãos dadas com o Senhor de hoje e por toda a minha eternidade. Diga isso, Jesus, perdoa os meus pecados. Assim como o Senhor perdoaste os pecados daquele paralítico pela fé dos seus amigos. Pai, hoje cura, perdoa os meus pecados também. Me dá uma nova vida, Jesus, de hoje para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A igreja continua orando. Continue orando, igreja. Uma igreja irresistível não é conhecida primeiro pelo que faz, mas por quem ela revela. Hoje há uma revelação sendo feita aqui. É sobre Jesus e o amor dele por você. É isso que torna uma igreja irresistível, o amor de Jesus no meio dela. Se você fez essa oração pela primeira vez, aí onde você está, eu gostaria muito de poder orar por você, lhe dar um abraço, cumprimentar você e como igreja ajudarmos você nessa jornada. Vou pedir que você faça 2 movimentos. O primeiro dele é levanta a sua mão bem alta onde você está. Você que fez essa oração, amém. Várias pessoas, pode levantar. Isso, não olha para o lado, é o seu momento. Olha para o lado, não, é isso, é o seu momento. Muitas pessoas, eu vou pedir que todos fiquemos em pé agora, todos.
E eu vou pedir um movimento de você que fez essa oração. Eu vou pedir algo. E talvez você que esteja aí do lado, que viu essa pessoa, fale para ele: eu vou com você lá na frente, eu quero te levar até lá. Vem aqui, eu quero abraçar você. Pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Pode sair, venha. O pessoal está aqui já se posicionado. Pode sair, vem aqui. Eu quero dar um abraço em você. Me permita ter esse privilégio de abençoar a sua vida, de orar por você. Amém, querido. Glória a Deus. Bem-vindo à igreja de Jesus, querido. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, bem-vindo. Fica aqui, fica aqui. Bem-vinda, bem-vinda à família de Deus. Bem-vinda, que lindo, especial. Bem-vindo à família de Deus, querido. Bem-vindo, bem-vinda à família. Gente, aplaude esse povo todo aqui, que lindo. Bem-vindo a Jesus, bem-vindo a Jesus. Bem-vindo a Jesus, a paz, que lindo, bem-vindo, bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus, bem-vinda, bem-vinda. Ah, que lindo. Casa cheia, porque Jesus está aqui, gente, porque Jesus está aqui. Amém, casa cheia, porque Ele está aqui. Ah, que lindo, bênção, glória a Deus, que lindo, que especial. Amém, 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 bem-vinda, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vinda a família, bem-vindo, querido. Glória a Deus. Igreja, estende a mão na direção desse povo todo. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos a Jesus, bem-vindos a Jesus. Bem-vindos. Ah, que lindo, bem-vindos, bem-vindos. Estende a mão na direção deles, estende aqui vocês também. Vamos abençoá-los. Pai querido, que dia precioso o Senhor marcou o encontro hoje. Oh Deus, o que seria sem a Tua presença aqui hoje? Seria o encontro de uma multidão, apenas isso. É apenas uma reunião de uma multidão. Mas quando o Senhor está presente, não, Senhor. É um dia de transformação de vidas. É um dia de mudança de destino. É um dia, Senhor, de encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Deus, aquele que é capaz de mudar a nossa história por dentro, por fora, de hoje para sempre. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Nós exaltamos o Teu manifestar entre nós. Pai, hoje não apenas o Senhor tira todas essas pessoas de uma condição, porque a Tua palavra diz que nós estávamos perdidos, vivendo no reino das trevas sem o Senhor. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor nos transporta do império das trevas para o reino da luz. Hoje o Senhor está fazendo isso com essas pessoas. Elas estão sendo transportadas para o reino da Tua luz. Elas hoje estão sendo, Pai, aproximadas definitivamente do plano que o Senhor tinha para elas antes da fundação do mundo. Pai, e agora, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor as batize no Teu Espírito. Que elas sejam batizadas no Teu Espírito Santo agora. Que o Senhor venha habitar em suas vidas, que o Senhor venha fazer morada nelas, e que a partir de hoje, Pai, nunca mais essas pessoas se sintam sozinhas, porque agora o Senhor estará 24 horas, 7 dias da semana, minuto a minuto com elas. Obrigado, bendito seja o Teu nome. Nós as abençoamos, e como igreja, como Tua família, nós nos fazemos aqueles 4 amigos, ó Deus, cheios de amor, de compaixão e de fé, vendo com os nossos olhos a cura e o milagre por causa do encontro com Jesus. Faz desta igreja, Pai, uma igreja, ó Deus, que se coloca como aqueles 4 amigos, entendendo, Pai, que a casa está cheia, mas há muito mais pessoas do lado de fora que precisam encontrar-se com Jesus. Usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha só para mim, há uma orientação muito especial de amor para vocês. Está vendo ali, ó, faz assim, ó, aquele povo lá, ó, olha para lá, por favor, olha lá.
Tem uma sala muito especial ali que a gente quer entregar um cafuné para vocês. A gente gosta de cafuné aqui, tá? Então vão lá, por favor, levem essas pessoas ali, por favor, vocês que são parte da igreja, e continuemos a adorar esse Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio.